Volta às aulas. Hoje foi o primeiro dia de aula na maior parte das escolas públicas do Distrito Federal. O batalhão escolar da PM aproveitou para alertar os pais e alunos sobre questões de segurança. O retorno às aulas foi marcado pela maneira descontraída que a Polícia Militar escolheu para dar dicas de segurança aos estudantes. Nessa escola de ensino fundamental da Asa Norte, os cachorros farejadores foram uma atração à parte. Vamos ver, será que tem mesmo alguma coisa aí? Mais de 470 mil estudantes retornaram às aulas nesta segunda-feira no DF. Por essa razão, a PM decidiu iniciar hoje a operação Volta às Aulas. Ela tem o objetivo de conscientizar e educar pais e educar os alunos na promoção de segurança. Aos pais a gente sempre orienta, evitem sair tarde de casa, procure locais mais seguros para desembarcar seus filhos. Aos alunos orientamos, evitem a exposição de equipamentos eletrônicos, evitem andar sozinhos, evitem andar nas áreas verdes, são locais mais ermos. Isso facilita a ação de pessoas que querem cometer ilícitos. A operação acontece em escolas em todo o DF. O diretor do Centro de Ensino Fundamental 7 da Asa Norte aprova a ação da PM. Ação preventiva, né? Uma ação em que os estudantes precisam se sentir seguros, assim como também as famílias, até porque quando os alunos entram por esse portão, a responsabilidade é da escola. Então nós precisamos transmitir a eles essa sensação de segurança e essa efetiva segurança. Então o batalhão escolar presente à escola é de fundamental importância para que nós tenhamos um ano letivo, um semestre letivo tranquilo. Você viu aí que as aulas voltaram hoje, mas não dá para dizer o mesmo dos cartões do DF-Trans. Nós recebemos aqui reclamações de estudantes que tiveram problemas nesta manhã. E a Camila Lopes foi ver de perto. Volta às aulas e dor de cabeça para a Lidiane, que estuda no Centro de Educação de Jovens e Adultos na Asa Sul. O passe livre não passou. Assim que desembarcou na rodoviária, veio ao posto do DF-Trans. Aqui eles me informaram que a escola não mandou a frequência de juros, sendo que a escola manda todo mês. É sempre assim, eles colocam a culpa na escola sem que tem que liberar o DF-Trans, não tem nada a ver. A Dijeane também teve esse problema ao embarcar no ônibus. Deu cartão vencido, aí a gente veio aqui e falaram que a faculdade que tem que fazer a lista da plataforma dos alunos que ainda não trouxeram. E ainda teve o Pedro, que diz que essa não foi a primeira vez que teve que enfrentar a suspensão do cartão quando as aulas já haviam retornado. Chega no início das aulas, a gente sempre fica um tempo sem o benefício. No meu caso, eu que moro longe, moro no Gama, sempre tenho que pagar 2, às vezes 3 ônibus para conseguir chegar na faculdade, 3 ônibus para conseguir voltar. E a gente às vezes fica uma semana, 15 dias, já chegou até a ficar 3 semanas esperando renovar o benefício para a gente poder utilizar e não pagar, né? Pelo jeito, o primeiro dia de aula não foi fácil para quem utiliza o transporte público. O DF-Trans informou que, como os cartões são suspensos durante as férias, a escola tem que enviar o calendário para que o benefício seja liberado. Tem situações de escolas que encaminharam atrasado, né? Tem escolas que não encaminharam, a gente segue o calendário regular da escola pública como referência. Então essas situações podem ter gerado alguma dificuldade aí para algum estudante. O diretor informou ainda que após o envio das informações, o DF-Trans tem um prazo de 3 dias úteis para fazer essa liberação. Quinta-feira, né? Então você tem 3 dias úteis aí para lançar, que é um prazo de lançamento, você tem que atualizar as listas de cartões do sistema. O sistema de bilhetagem do DF-Trans. Então, o ideal é que a escola tivesse repassado até o final do semestre. Quem atrasou, infelizmente, gerou algum dano, um prejuízo para o estudante. Agora, Sérgio Amaral, isso não parece notícia repetida, porque é sempre assim, toda vez é a mesma reclamação. Não parece repetida, não. É repetida. Cada vez que voltam às aulas tem coisa exatamente igual, então muito parecida. Agora, olha, é difícil entrar na cabeça, pelo menos na minha, eu não sei se eu estou ficando burro depois de velho, o que é, mas não entra na cabeça. Por que não dá certo? O DF-Trans não é um órgão do governo. Essas escolas que voltaram hoje às aulas não são escolas públicas do mesmo governo que controla o DF-Trans. É muito difícil que dentro do governo as informações circulem, é muito difícil que o DF-Trans saiba quais as escolas públicas vão recomeçar as aulas no dia de hoje. Isso é, no mínimo, uma vergonha, um vexame que o governo passa. E aí a gente volta àquilo que a gente falou no começo do jornal, né, Rodrigo? Quem paga por isso?
Quem paga por isso é o governador. Não é o cabra do Detran, não é do DF-Trans, não. Na hora que o sujeito foi entrar na urna lá, em outubro, ele vai xingar o cara do DF-Trans? Não. Ele vai lembrar do governador que vai pagar o pato. É incrível como é que as coisas não funcionam no governo. É um absurdo isso. Quem paga a conta é sempre o aluno, né? E olha, a Operação Lava Jato já recuperou 13,4 bilhões de reais, quase um terço do valor estimado que foi desviado pelo esquema de corrupção na Petrobras. A Polícia Federal estima que o rombo na estatal possa chegar a mais de 42 bilhões de reais. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. E põe grana nisso, hein, Renata? Imagina, Rodrigo, mais de 42 bilhões de reais é muito dinheiro. Mas é claro que a gente está falando de uma estimativa, né? Afinal de contas, trata-se de algo irregular, ilegal, algo que foi roubado. De acordo com procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, eles fizeram também um levantamento, eles estimam que esse desvio tenha chegado a 20 bilhões de reais. Já esse levantamento aí da Polícia Federal aponta que pode sim ter chegado a mais de 42 bilhões de reais. Isso porque esses contratos firmados aí com as empreiteiras e a Petrobras, eles eram superfaturados, de acordo com as investigações, chegava a 20% do valor que deveria ser. E boa parte desse dinheiro foi devolvido aí aos cofres públicos por conta dos acordos de leniência, que são aqueles acordos como se fosse uma espécie de acordo de delação premiada, só que firmado com as empresas. Então, diante desses acordos firmados com essas empresas, as empresas chegaram a devolver mais de 10 bilhões de reais, quase 11 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia dos acordos aí de delação, foram fechados 194 acordos de delação premiada que resultaram aí ao retorno a serem devolvidos algo em torno de 2,6 bilhões de reais. Em 2014, foram firmadas 12 delações premiadas. Em 2015, 33 acordos de delação premiada. No ano seguinte, 2016, esse número subiu para 108 acordos de delações, caindo aí posteriormente. Em 2017, foram 18 e este ano, apenas 4 acordos. Agora, é claro que em 2016, a gente chegou a esse pico aí de 108 acordos de delações, lembrando também os acordos de delações da Odebrecht, né, dos empresários, empreiteiros aí ligados à Odebrecht, que chegaram a ser 77 acordos firmados, que foi considerado como o fim do mundo, e resultaram aí em 84 inquéritos junto ao Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. Sérgio Moraes estava perguntando há pouco se é possível ressarcir aí os cofres públicos. Nesse caso, deu certo. Está dando certo, mas assim, como a Renata disse, por enquanto os cofres públicos foram ressarcidos em 1/3 do aquele total que foi roubado, foi desviado. E é roubado mesmo, não tem outra palavra, né, Rodrigo? Então, ainda faltam 2/3. É muito importante que o Ministério Público, que a Justiça, que a Polícia Federal continue nessa trajetória, que o CAD continue nessa trajetória dos acordos de leniência para recuperar o dinheiro que foi roubado. E é muito importante também que, além de recuperar o dinheiro roubado, que punam-se todas as pessoas, todos os executivos dessas empresas que roubaram dinheiro e facilitaram o roubo, sem punir as empresas. As empresas têm que continuar gerando emprego e gerando renda e gerando dinheiro circulando na economia, né? Obrigado, Sérgio. E olha, a seguir tudo sobre o último fim de semana do Brasília Capital Moto Week. O maior encontro da América Latina reuniu 700 mil pessoas em 10 dias. E o Band Cidade volta já.